povo, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem me conhece, meu nome é Cauana Santos, e para quem não me conhece também, meu nome também é Cauana Santos. O assunto desse vídeo, minha gente, foi muito pedido, até que eu resolvi gravar. Hoje eu vou falar para vocês como é a minha produção do mês, quanto eu consigo tirar de valor, de salário mesmo, em um mês trabalhando com crochê, como é a minha rotina, será que eu consigo dormir ou será que eu tenho que trabalhar dia e noite para poder conseguir tirar um valor no fim do mês, para realmente conseguir trabalhar só com crochê. Vou contar para vocês como é que está sendo a minha experiência, a quantidade de horas que eu trabalho por dia e vou passar um pouco da minha realidade para vocês conseguirem entender, porque muitas das vezes a gente se compara e a nossa realidade é totalmente diferente. Então esse vídeo aqui é para você se inspirar, para você saber se dá para trabalhar, para viver apenas com o crochê ou não. E sem muita enrolação, bora lá, minha irmã, para conhecer um pouco mais aqui de como é a minha rotina e quanto eu consigo ganhar em um mês trabalhando só com crochê. Cauana sorri pro vento tão contente, uma artesã, uma estrela reluzente. Eu vou explicar para vocês brevemente como é que funciona a minha rotina, para vocês conseguirem entender como é que funciona também a minha produção. Porque às vezes a gente se espelha em uma pessoa que a rotina é totalmente diferente, que as pessoas não têm a mesma família que a gente, que não tem o mesmo tempo de produção, e às vezes a gente acaba ficando frustrado. Às vezes a gente olha e diz assim, fulano produz muito, eu produzo pouco, não sei por quê. E muitas das vezes é por conta da rotina que a gente leva. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês. Todos os dias eu levanto às 6 horas da manhã, e muita gente me pergunta se eu sou casada, se eu tenho filho, se eu tenho irmão. E não, eu não tenho irmão que mora comigo, eu não tenho filho e eu não sou casada. Muita gente pergunta também se eu moro sozinha. Minha gente, eu moro com a minha mãe. E aqui em casa, essa questão de rotina é muito fácil aqui pra gente, é muito rápido as coisas de fazer, porque a gente não acumula as coisas. Então, sujou um prato, lavou, sujou o fogão, vai lá e limpa. Então, a gente não acumula nada. Então, todos os dias eu levanto às 6 horas da manhã pra organizar o básico. Então, todos os dias eu varro a casa, eu não limpo casa de jogar água, lavar, fazer faxina ao longo da semana. Se eu quero fazer uma faxina, eu faço no fim de semana, separo um dia e faço ali. Mas ao longo da semana, eu não mantenho essa rotina. Às vezes, eu passo só um pano no chão, mas é uma coisa rápida também que não vai interferir ali nas coisas que eu tenho para fazer no meu horário, não interfere. Roupa, a gente não acumula. Então, todos os dias eu lavo roupa. Então, se a gente usou 3 peças de roupa ontem, hoje eu já lavo. Então, não acumula. É coisas rápidas de fazer. Então, eu levanto às 6 horas da manhã, faço as minhas coisas e eu coloco mais ou menos um prazo de começar a trabalhar às 8. Tem dias que eu passo um pouco de trabalhar às 8, mas não tem problema. Por quê? Porque eu trabalho com as minhas horas. Desde que eu comecei, eu decidi que eu ia trabalhar 8 horas diárias e que eu ia trabalhar de segunda a sábado. Essa rotina eu mantenho até hoje. Então eu trabalho as minhas 8 horas diárias. Vamos supor que um dia eu me atrasei e comecei ali a trabalhar às 10 horas da manhã. Se eu comecei às 10 horas da manhã, depois parei às 12 ali para almoçar, eu vou contar até das minhas 8 horas trabalhadas e vou trabalhar as minhas 8 horas por dia. Então eu não tenho um horário fixo para começar ou para terminar, mas eu trabalho as minhas 8 horas diárias. Mas geralmente eu começo a trabalhar às 8 da manhã. E aí, sobre essa questão de fazer comida, eu faço tudo, eu sou uma pessoa rápida, assim, eu sou uma pessoa ágil, então enquanto eu tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo outra, então 8 horas da manhã eu já acabei de fazer tudo. Muita gente pergunta também sobre autocuidado, sobre fazer uma unha, pentear um cabelo, como é que eu arrumo o meu cabelo, e aí eu também arrumo nesse tempo aí. Ao longo da semana eu lavo o meu cabelo umas 2 vezes, então eu começo meus dias às 6, é por isso que às vezes eu me atraso e começo ali a trabalhar 9 horas, então no dia que eu lavo o meu cabelo, eu me atraso um pouco, mas aí eu conto as minhas 8 horas diárias e pra mim tá tranquilo, sabe? Porque como eu já fiz tudo ali no início da manhã, eu não tenho com o que me preocupar ao longo ali do dia. Ao longo do dia eu tô totalmente livre, então eu costumo manter essa rotina. Outra dúvida que muita gente tem é sobre os envios. Se eu trabalho de segunda a sábado, quem faz os meus envios? Às vezes eu tiro um dia na semana, porque, por exemplo, se uma produção vai demorar pra mim 1 dia e meio pra ficar pronto, eu coloco o prazo ali de 2 dias, meio dia a mais. Então esse meio-dia eu posso ir na rua e retornar, fazer ali uma entrega, sabe? Então eu sempre penso na data da entrega e no dia da entrega quando eu vou enviar. Às vezes eu envio 2 pedidos juntos, então eu produzo os 2 pedidos e me sobra um dia ali, que por exemplo eu deixei meio-dia passando de um pedido e meio-dia passando do outro, então junta dá um dia, né? Então eu vou e faço o envio nesse dia, tá? Então é assim que funciona. Mas muitas das vezes também eu tenho pessoas que me auxiliam, então as pessoas aqui da minha família, muitas das vezes uma pessoa vai enviar pra mim, um tio meu vem, minha mãe
mãe vem, meu namorado vem. Então, eles fazem esse envio pra mim e já me ajuda bastante. Mas, basicamente, eu trabalho ali 8 horas por dia, de segunda a sábado, tá bom? A minha rotina é essa daí. Agora eu vou mostrar para vocês quanto foi que eu produzi nesse mês de março e quantas peças eu fiz. Eu vou mostrando para vocês aqui a minha produção ao longo dos dias e vou mostrar para vocês também os valores das minhas peças. Eu quero deixar claro que nessa precificação que eu fiz aqui nessas peças, tem algumas peças que tá sem porcentagem de lucro. Para quem já viu algum vídeo meu de precificação por aí, viu que eu adiciono uma porcentagem de lucro nas minhas peças. Porém, aqui teve algumas peças que eu não adicionei a porcentagem de lucro, porque eram as peças que eu chamava como chamariz, aquelas peças que atraem as pessoas ali para o seu ateliê, umas peças que têm um valor mais em conta. Porém, eu já estou ajustando os valores e esse daqui foram os valores de março. Porém, eu já ajustei os valores de algumas peças que tá aqui e aí, agora em abril e assim por diante, teve reajuste de algumas coisas e eu fiz a precificação certinha. Inclusive, eu vou trazer o vídeo de precificação aqui para vocês, porque uma vez eu fiz, mas tá muito antigo, eu vi que ficou muito monótono, não tá dinâmico, e aí eu quero trazer novamente, inclusive nas outras redes sociais eu fiz, mas foi muito rapidinho, e aí eu vou trazer. Mas eu quero falar isso para vocês, porque no final, o que é que eu vou separar aqui? Eu vou separar o meu salário, apenas o valor do material de barbante que eu gastei, e o valor dos meus custos fixos, tá? Que é tipo cola, tesoura, embalagem, essas coisas assim. Vamos lá, eu sei que eu falo demais, mas é porque eu tenho esse costume, já sou conhecida como faladeira nas outras redes, mas agora sim eu vou começar a mostrar pra vocês as peças que eu fiz, vou falar o nome. Eu não vou colocar foto aqui na tela, porque assim, eu tô me acostumando ainda a gravar nesse cenário, então não sei como é que eu vou sentar, como é que eu vou sentar aqui pra aparecer uma foto bem legal. Mas aí nos próximos vídeos de produção do mês, eu mostro pra vocês a foto das peças. Mas quem me acompanha nas outras redes já viu todas essas peças postadas. Logo, quando iniciou o mês de março, eu produzi o tapete de 1 metro na cor bege. Foi um tapete que eu achei que ia demorar muito, eu achei que ia demorar ali uns 3 dias, mas não demorou. Eu demorei 1 dia e meio para produzir o tapete de 1 metro e eu usei fio 8 nessa produção. Esse tapete de 1 metro eu comecei no dia 1º e finalizei no dia 2, meio-dia. Saiu aqui por R$ 160 o meu tapete de 1 metro. Logo depois que eu produzi esse tapete de 1 metro, eu já postei aula no canal aqui dessa peça, que eu produzi 8 suplá no modelo tradicional. Esses 8 suplá aqui eu produzi na cor mostarda e eles saíram pelo valor de R$ 304. Esse valor de R$ 304 foi para 8 peças de suplá. Cada suplá no modelo tradicional sai por R$ 38 aqui na minha crochetaria, tá bom? Depois disso, quando eu fiz aquela primeira produção, que eu fiz o do tapete de 1 metro, eu tinha separado 3 dias. E aí, como eu gastei só 1 dia e meio, eu fiquei com 1 dia e meio livre, né? Aí eu adiantei o suplá. E depois, eu digo assim, antes de eu começar a minha próxima produção, como eu tenho esse 1 dia e meio livre, eu vou produzir um trilho turco à pronta entrega. Só que antes de eu finalizar, eu postei esse trilho e a mesma cliente que era dona desse suplá e desse primeiro tapete, ficou com esse trilho turco também. É um trilho turco que a gente faz com círculos e aí quem me segue nas outras redes sociais conseguiu ver. Ele é muito lindo, minha gente. Ele saiu pelo valor de R$ 129,90. Nele, eu gastei também 1 dia e meio, que foi 1 dia e meio, que eu tinha deixado ali livre porque sobrou da minha primeira produção. Eu espero que vocês consigam entender a minha produção do mês. Logo depois que eu finalizei esse trilho turco, eu produzi um par de tapete oval que estava saindo a R$ 70. Essa era uma das minhas peças que chamava ali muita atenção, que era uma das peças básicas que eu coloquei como chamariz desde o início que eu comecei a vender crochê realmente. Então, saiu um par de tapete oval a R$ 70. Creio que eu demorei 1 dia e meio também para produzir. Lembrando que, como eu falei para vocês, eu não trabalho aos domingos, eu trabalho de segunda a sábado, 8 horas por dia. Então, essa produção aqui, ela foi feita toda nesse tempo. Logo depois que eu produzi esse par de tapete oval, para outra cliente, eu produzi um jogo de passadeira Cronos. Para quem não conhece esse jogo de passadeira Cronos, eu não sei se ele é original da Luísa Delug. Ele tem o desenho no meio, né, de uns retângulos no meio, na verdade,
É como se fosse um balão. A gente vai fazendo em várias cores e depois produz o resto do tapete. Eu fiz uma passadeira que mede 1,30 m e 2 tapetes medindo 78 por 50. E saiu pelo valor de R$ 260. Nessa produção aqui, como era a primeira vez que eu fiz também, eu também não adicionei porcentagem de lucro. Eu adicionei aquele valor cru, que é o valor do material e o valor da minha mão de obra. Mas eu já ajustei também o valor dessa produção. Nessa produção, eu passei 4 dias. Como era a primeira vez que eu estava produzindo, eu confesso que a contagem, eu apanhei um pouco da contagem. Demorou um pouco para eu conseguir entender, porque ele tem uma contagem muito exata, senão o bico dá totalmente errado. Então, você tem que ficar contando e recontando até conseguir fazer aquele tapete dar totalmente certo. Mas o resultado dele é perfeito. Depois que eu terminei esse jogo de passadeira Cronos, eu fiz um jogo de passadeira oval e tava saindo a R$ 130. Também era uma peça que tava ali no valor cru, valor da minha mão de obra e valor do material apenas, tá? E os custos fixos, né? Que pra mim aqui, cada pedido sai com R$ 6,50 de custos fixos. Que é como eu falei pra vocês, é questão da embalagem, adesivo, fita que se usa. Então essas coisas aí pra mim sai a R$ 6,50 por pedido. Eu vou retirar do valor final quando a gente chegar pra gente fazer o balanço do meu valor que eu tirei por mês. Então, assim, só recapitulando. Para iniciar o mês, eu fiz um tapete de 1 metro medindo 1 metro por R$ 160, 8 suplá por R$ 304, um trilho de mesa turco por R$ 129,90, um par de tapete oval por 70, um jogo de passadeira Cronos por 260, um jogo de passadeira oval normal por 130, e aí depois eu fiz 6 suplá Lovely Luxo por R$ 240, tá? Esse suplá sai por R$ 40 a unidade aqui. Então eu produzi 6 suplá em 2 dias. Logo depois que eu terminei esses 6 suplá de luxo, eu fiz 6 suplá coração. O suplá coração é o valor que sai mais em conta aqui. Ele sai por R$ 35. Mas quando eu fiz esse pedido, ele estava saindo por R$ 32. Então o kit com 6 suplá coração saiu pelo valor de R$ 155. Aqui eu já tinha passado na metade do meu mês, tá? Quem já tá fazendo os cálculos já vai saber mais ou menos quanto que eu tirei nesse mês. Logo depois, eu fiz mais um kit de passadeira por 130 e depois eu produzi mais 4 suplá coração, que faz muito sucesso por aqui, e saiu a R$ 128. E agora, já chegando à finalização do mês, eu produzi mais 2 pedidos. Esses últimos 2 pedidos foram um jogo de banheiro no modelo Tulipa, que saiu por 120, também teve reajuste dele. Ele é um jogo muito bonito. E para finalizar o nosso mês com chave de ouro, eu fiz um kit com 6 suplá de luxo, que saiu no valor de R$ 228. Nesse mês também, eu quero pontuar para vocês que eu vendi um kit com 6 suplá Tulipa. Porém, esse kit que eu fiz com 6 suplá Tulipa foi um pedido que eu fiz errado no mês de fevereiro. Era 6 suplá coração, eu produzi 6 suplá Tulipa, então a minha cliente comprou, porém eu só enviei nesse mês. Então eu não vou contar na produção do mês, porque afinal eu não produzi ele no mês de março, eu produzi no mês de fevereiro. Contabilizando tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, só o que está anotado e que eu citei aí, deu o valor total de R$ 2.055. Só que quando você olha esse valor, você tem que lembrar que esse valor aqui, ele não é seu salário. Você tem que lembrar que esse valor está incluso seus custos fixos. Se você adicionou lucro, está incluso o seu lucro. No meu caso, eu não adicionei lucro aqui. Foi só custo fixo e custo de material. No caso, com barbante e fio encanto, que é aquele fio dourado que eu uso. Calculando, eu gastei uma média aqui de 10 quilos de material. E para mim, saiu no valor de R$ 330. Então, do valor de R$ 2.055, eu tenho que tirar 330, que é o valor do meu material. Esse valor de 330 fica na conta da crochetaria. Então, eu uso para repor material novamente. Eu não pego para mim. Então, sempre vai tendo um dinheiro ali, porque todos os meses eu tiro o valor do material e eu tiro também a porcentagem de lucro agora na precificação dos próximos meses, né? Que eu não tirei nesse mês porque eu não tinha adicionado. Então, do valor de R$ 2.055, eu gastei 10 quilos de barbante, que para mim saiu em uma média de 330, e me sobrou R$ 1.725. Desses 1.725, eu vou tirar os meus custos fixos, contando aqui a minha quantidade de pedidos, porque aqui não foi um pedido para cada pessoa.
Aqui, por exemplo, tem assim, 4 peças de uma cliente só. Então, aqui contando para mim, saiu a mais ou menos R$ 25 de custo fixo. Lembrando que eu não conto energia, eu não conto conta de água, não conto aluguel, porque essas coisas são coisas que eu já uso aqui em casa. A gente não paga aluguel aqui, a gente usa aqui, a gente só paga conta de energia. Eu não adiciono isso aqui na minha precificação. Isso é aqui no meu ateliê. Eu não sei como é que funciona aí para vocês. Se vocês alugaram um lugar para trabalhar, aí você tem que adicionar, porque aí é diferente. Mas eu que trabalho em casa não adiciono. Tirei R$ 25 aqui dos meus custos fixos, que é os meus usos de embalagem, cola, fita, essas coisas, e me sobrou agora realmente o meu salário. E no mês de março, eu tirei de salário trabalhando apenas com crochê, trabalhando de segunda a sábado, o valor de R$ 1.700. Resumindo, eu trabalho no meu mês a mesma quantidade que um CLT trabalha. Então, eu trabalho de segunda a sábado. Eu confesso para vocês que às vezes eu não consigo trabalhar totalmente às 8 horas diárias. Então, às vezes eu trabalho um pouco menos. Mas não é todos os dias, não. Só se acontecer alguma coisa, né? Aí eu acabo trabalhando 6 horas, 7 horas. Mas sempre dá aquela base de quase 8 horas por dia, né? São coisas que acontecem ali que não é sempre que acontece. Por exemplo, nesse mês de março aqui, eu trabalhei menos que essas horas que eu trabalho nos outros meses. Mesmo assim, eu fiz 1.700. Por quê? Porque eu tirei 2 sábados para gravar aula e tirei um dia no meio da semana para ir no médico. Então, teve 3 dias a mais de folga do que o que eu teria. Então, além dos 4 dias aqui, que são os domingos que eu tiro no meu mês, eu tiro 4 domingos, né, que é a quantidade que tem, eu ainda tirei 3 dias que eu não parei para realmente fazer crochê, porque eu tava gravando aula. Mas, ao longo das aulas, eu também faço um pouco de crochê, né? Então adiciono ali nas minhas peças. Então, se eu fosse contar realmente, eu teria ali, vamos botar uma média de 6 dias. 6 dias que eu não trabalhei fazendo assim crochê. E mesmo assim, no meu mês, eu consegui tirar o valor de R$ 1.700. Então, respondendo a pergunta de muitos, é possível sim trabalhar com crochê. A gente só precisa fazer o quê? A minha precificação nem estava totalmente correta. E eu tinha a visão disso, eu sabia disso aqui. Em algumas peças nem estava tão. Eu já ajustei toda a precificação. Então, aqui, se a gente souber fazer a precificação certa, se a gente tiver compromisso para trabalhar naqueles dias que a gente colocou para trabalhar, não é inventar assim, hoje eu tô com preguiça, vou ficar na minha cama. Não. É trabalhar como a gente colocou como meta. Se a gente trabalha nos dias que a gente determinou, se a gente coloca a nossa meta, a gente consegue bater. Então, aqui eu fiz uma média de R$ 1.700 trabalhando de segunda a sábado, só para ficar frisado. Uma média de 8 horas diária, trabalhando em casa, apenas com crochê. Aqui eu não tô contando outra coisa. Aqui é contando com crochê o valor limpo, já tirando material, tirando tudo. Então, pra mim, esse valor tá super bom. Pra eu que trabalho em casa, trabalho tranquila, só saio de casa no dia de fazer entrega, pra mim é super tranquilo. E eu sei que muita gente também vai perguntar sobre atendimento. Quando é que eu faço atendimento? Se eu trabalho 8 horas por dia, né? Organizei minhas coisas pela manhã. Depois que eu termino as minhas 8 horas por dia, às vezes eu paro 4 horas, às vezes eu paro 5, depende da hora que eu comecei, né? Às vezes eu paro 6, eu tomo banho, deito no sofá, como não tenho nada pra fazer, eu vou fazendo atendimento. Porque de qualquer forma eu ia ficar ali jogando tempo fora mesmo, só assistindo vídeo, passando vídeo ali na telinha, não ia estar fazendo nada. E sobre os vídeos que eu posto nas redes sociais, os vídeos curtos, TikTok, não sei o que, eu vou gravando ao longo do dia, não é nada que me ocupa, é coisa de 5 minutos. Por exemplo, tô fazendo essa peça aqui, isso não é uma peça, né? Tô fazendo essa peça, eu venho, sento aqui, coloco no celular e mostro a peça que eu tô fazendo. Então, é coisa de 5 minutos, não me atrasa, porque são os vídeos da minha rotina, são vídeos ali que eu tô postando realmente o que eu tô fazendo. Então, eu não preciso tirar um tempo para fazer isso, não. Então, minha gente, eu consigo. Não é todos os dias que a gente dá conta de tudo, mas quando você tem dedicação, quando você dá o seu máximo, quando você faz o que você tem que fazer, você consegue. Então, sim, minha gente, se anime, corra atrás. Para quem quer um conselho, invista nas redes sociais, minha gente. Tentem mostrar o seu trabalho nas redes sociais, seja ativa, poste todos os dias, porque dá pra gente vender sim, dá pra gente viver do crochê sim. E uma dúvida que muita gente tem: você vende no lugar que você mora? Praticamente eu não tenho nenhuma venda no lugar onde eu moro. Eu vendo de forma online, eu vendo pra fora. Então, sim, minha gente, você que tá desanimado, tenha compromisso, pare, se organize. Eu sei que nossas rotinas são diferentes, eu sei que muita gente tem filho, muita gente é mãe, muita gente é esposa, muita gente tem outras responsabilidades, mas dá pra viver sim do crochê, minha gente.
que a gente não perca a esperança de viver da nossa arte. Essa daqui foi a minha experiência. No mês de março eu tirei R$ 1.700. Nos próximos meses eu pretendo fazer vídeo novamente mostrando para vocês quanto que eu vou conseguir tirar. Mas é mais ou menos essa base aqui. Todos os meses mais ou menos saia essa base aqui. Pra mim tá ótimo. Deixem aí nos comentários se vocês querem o vídeo da precificação correta, que eu vou trazer aqui pra vocês. Eu acho que mesmo sem vocês quererem, eu vou trazer. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse valor. Se é o seu sonho tirar esse valor com seu crochê, ou se você consegue tirar mais. Bora ver como é que vai ser essas coisas aí no comentário? Então não esquece, minha gente, de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que tá muito desanimado, que tá pensando em desistir. Avisa para essa pessoa que é possível sim viver do nosso crochê. Então, minha gente, esse foi o meu relato, essa é a minha experiência. Como a gente é empreendedor, a gente não tem uma média ali, eu tiro esse valor todo mês, não. Mas a minha base, assim, mais ou menos, é essa aqui. Eu trabalho, eu me dedico e eu me esforço bastante. Então, sim, é possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de produção do mês. Eu pretendo fazer todos os outros. Então, não esquece, né, minha irmã? Hypa esse vídeo aí, se tiver a opção de hypar. Deixa um comentário pra mim, um cheiro e até o próximo vídeo.